livro proibido da Bíblia que eles não querem que você saiba. O livro de Enoque é um antigo texto apocalíptico hebraico cheio de criaturas de outro mundo como demônios, gigantes, anjos, um dilúvio devastador e um aviso para toda a humanidade. Então por que este livro perspicaz não aparece na Bíblia como a conhecemos? Nós vamos descobrir. De onde veio o livro de Enoque? O livro é mencionado muito brevemente no livro do Gênesis, mas o livro em si é de tamanho monstruoso. Composto por 5 volumes e 108 capítulos, o livro detalha a queda dos vigilantes e as visitas de Enoque ao céu. Acredita-se que as seções mais antigas do texto, o livro dos vigilantes, datem de cerca de 300 a 200 AC, e a última parte do texto, o livro de parábolas, data possivelmente de 100 AC. Os primeiros fragmentos aramaicos do texto são encontrados nos manuscritos do Mar Morto, e o texto é encontrado em 11 manuscritos separados encontrados na área do Mar Morto. Dado o custo e o trabalho que teria sido necessário para produzir esses manuscritos, descobrir 11 deles incluindo o livro de Enoque significa que a escritura foi amplamente distribuída e era bastante popular entre os primeiros cristãos. Quando o livro de Enoque foi banido? O livro de Enoque foi removido do cânone da Bíblia hebraica e dos cânones bíblicos cristãos. Enoque foi excluído do cânone formal do Tanakh e do cânone da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução grega das escrituras hebraicas, livros apócrifos bíblicos e deuterocanônicos. Em 382 d.C., o Papa Dámaso encarregou Jerônimo, o principal estudioso da Bíblia de seu tempo, de traduzir uma versão latina aceitável da Bíblia grega a partir das várias traduções. Isso foi feito e novamente o livro de Enoque não foi incluído. O livro caiu em desuso pela maioria das comunidades judaica e cristã e foi quase perdido até sua descoberta por James Bruce no final do século XVIII. Bruce encontrou o livro de Enoque mais completo em manuscritos etíopes e foi trazido de volta para a Europa e traduzido para o inglês. A Igreja Ortodoxa Etíope incluiu o livro de Enoque em seu cânon o tempo todo, pois eles acreditam que um Enoque não é apenas um documento inspirado, mas foi escrito pelo próprio Enoque. Por que foi banido? Acredita-se que o livro de Enoque foi rejeitado pela tradição judaica porque continha profecias pertencentes a Cristo. Também se acredita que não foi incluído porque nunca foi referido como escritura por Jesus ou pelos apóstolos. E se houvesse outro motivo? É possível que o livro tenha sido banido devido ao seu conteúdo. O livro começa com uma advertência à humanidade que detalha o julgamento divino que encontraremos e as sentenças que o próprio Deus imporá àqueles que não são dignos de salvação. No início do livro do Gênesis, gigantes sanguinários vagam pela terra antes do dilúvio, mas o livro de Enoque nos diz de onde esses gigantes vieram. De acordo com este livro, os vigilantes eram anjos enviados para cuidar dos humanos. Alguns desses vigilantes se envolveram com mulheres mortais e se reproduziram com elas. Os descendentes dessas uniões são conhecidos como Nefilim, gigantes sedentos de sangue que violam a terra. Esses anjos caídos também ensinaram aos humanos como produzir armas, espelhos, encantamentos e cosméticos, causando a queda da humanidade. É então explicado que esta paródia é a justificação de Deus enviando um grande dilúvio para limpar a terra dos Nefilim. Uriel foi enviado para informar Noé sobre os planos de Deus de não exterminar a humanidade. Azazel e os rebeldes vigilantes foram lançados nas profundezas da terra para aguardar o dia do julgamento. O livro detalha as visões que Enoque teve de Azazel implorando clemência e Uriel ajudando-o nas viagens pelos reinos celestiais. Os leitores também recebem relatos detalhados dos poderes celestiais e dos horrores que aguardam os malfeitores. É possível que as igrejas judaica e cristã não quisessem que os seguidores tivessem informações tão detalhadas ou a mais do que isso? Frequentemente livros como o Evangelho de Maria são removidos do cânone bíblico porque contradiz os ensinamentos dos líderes da igreja. É possível que o livro de Enoque tenha sido removido pelo mesmo motivo. Colocando de forma clara, o livro é um relato de seres extraordinários com tecnologia avançada, visitando a Terra. Eles compartilham sua tecnologia com a humanidade e geram descendentes híbridos, em detrimento da humanidade. A evidência disso é apagada com uma inundação em massa. Mas um Enoque humano pode encontrar o próprio Deus. Seu relato fica perdido por séculos.
Embora certamente haja algo estranho sobre o livro de Enoque, pode não ser necessariamente uma prova de antigos visitantes alienígenas. Após extenso estudo, descobriu-se que o livro de Enoque, como muitos outros livros da Bíblia, foi escrito por muitos autores diferentes ao longo de muitos anos. Muitos dos autores viveram anos depois do homônimo do livro e nunca o teriam conhecido. O livro de Enoque poderia ter sido banido porque seu conteúdo contradizia os ensinamentos de poderosos líderes da igreja ou porque provou a existência de visitantes extraterrestres. Ninguém sabe realmente por que o livro de Enoque não está na Bíblia. A resposta não é porque a história é absurda. Na verdade, o relato dos Nefilins do livro de Enoque é similar à compreensão majoritária dos teólogos cristãos sobre Gênesis 6:4. Havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O livro de Enoque, também conhecido como o primeiro livro de Enoque, devido à existência de outros livros de Enoque não relacionados, era um antigo conhecido dos judeus. Citações da obra são encontradas nos livros dos pais da Igreja Cristã, assim como na literatura rabínica, e até mesmo no Novo Testamento. Acontece que os judeus rejeitaram completamente o livro de Enoque, não classificando-o sequer como apócrifo. E o cânon bíblico cristão do Velho Testamento nada mais é do que o cânon do Tanakh judeu, a Bíblia judaica. Dentre as questões que envolveram a exclusão do livro está o fato de que ele teria de ter sobrevivido ao dilúvio para ser autêntico, bem como vários aspectos do texto diferem de outros pontos da Bíblia.